Estamos começando agora a ranquear o desempenho individual dos jogadores do Flamengo na vitória contra o Palmeiras por 3-2. Rossi. Bom, o Rossi fez um bom jogo, foi muito bem nas saídas de bola. Acho que ali o segundo gol do Palmeiras, tive a impressão que ele poderia ter feito melhor, poderia não ter feito a defesa para frente, mas não vejo como um erro nem como uma falha. Acho que ele foi mais falta de atenção do sistema defensivo do Flamengo, que deveria ter chego primeiro que o zagueiro do Palmeiras para fazer o gol, Gustavo Gomes. Então gostei da atuação do Rossi, então para mim não foi bem. Eu também gostei da atuação do Rossi. O Rossi foi muito importante, por exemplo, no primeiro gol do Flamengo, quando ele sai jogando com muita qualidade no passe para o Pedro. Acho que o Rossi conseguiu fazer algumas boas defesas no jogo. É verdade que o Palmeiras não criou assim grandes oportunidades, e das que ele criou, o Rossi conseguiu fazer algumas boas defesas. Mas se você for ver, por exemplo, o gol do Palmeiras, o primeiro, zero culpa do Rossi. No segundo eu concordo, eu acho que o Rossi até poderia ter feito um pouco melhor, mas ali é uma finalização complicada, porque é um chute cruzado e o Rossi até faz a defesa. Mas o sistema defensivo do Flamengo não foi capaz de tirar a bola. No geral, eu gostei da atuação do Rossi, então o Rossi tá na minha lista do foi bem. Emerson Royal. Bom, na minha opinião, o Emerson Royal foi mal nos dois gols do Palmeiras. No primeiro gol, acho que ele posiciona mal para marcar o Vitor Roque. O Vitor Roque tá na segunda trave, cabeceia e faz o gol. No segundo gol do Palmeiras, tem ali um passe entre linhas, e para mim o Emerson Royal perde na velocidade ali. O jogador do Palmeiras sai na cara do gol, chuta, e no rebote da defesa do Rossi, o jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, faz o gol. Achei que, se não fosse os lances do gol, achei que o Emerson Royal estava fazendo um bom jogo, foi bem, tanto na marcação quanto ofensivamente. Porém, esses dois lances do gol do Palmeiras, para mim, dos gols do Palmeiras, para mim ele erra nos dois gols. Então, por isso, para mim ter errado nos dois gols do Palmeiras, para mim foi mal. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Emerson Royal fez um bom jogo. Sim, eu concordo que ele deveria ter feito melhor. Por exemplo, no primeiro gol ele deveria estar mais próximo do Vitor Roque, mas tem tanta coisa nesse gol que poderia ter sido evitado, que eu acho que essa é a última coisa que poderia ter sido evitado se o Flamengo tivesse, colocado a bola para fora. Nada desse lance teria acontecido. Então, por mais que eu acredito que sim, o Emerson poderia estar melhor posicionado, eu não coloco culpa no Emerson. No segundo gol, para mim, de novo, o Flamengo com muita dificuldade de marcar o jogador que tem a posse da bola, e o Emerson já estava cansado, já era final do jogo, o Palmeiras estava com um ala, então assim, obviamente o jogador do Palmeiras já estaria mais aberto no campo, e aí o Emerson estava bem cansado. Acho que o Flamengo poderia ter feito melhor, inclusive o treinador, ao colocar, por exemplo, mais no meio campista para poder fechar espaços. Não coloco o Emerson, não acho que o Emerson fez uma partida ruim. Acho que o Emerson, no geral, eu gostei da partida do Emerson, mas por conta disso, dessas questões do gol do Palmeiras terem saído nas costas dele, pra mim tá na atuação mediana. Eu vou colocar o Emerson Royal na atuação mediana. Léo Ortiz. Bom, o Léo Ortiz não jogou tantos minutos assim, porque saiu machucado já no início da partida. Achei que no início ele estava com dificuldade de marcar o Vitor Roque por questões de velocidade. O atacante do Palmeiras tem mais velocidade do que o zagueiro do Flamengo. Achei que com o passar do tempo ele estava melhorando, estava conseguindo cada vez mais melhorar na marcação ali individual quanto o Vitor Roque. Só que ele acabou se machucando e saiu do jogo, então para mim ele está na atuação mediana. Eu também acho que o Léo Ortiz está na atuação mediana. Ele não jogou muitos minutos, deve ter jogado entre 25 a 30 minutos de jogo. Acho que o Léo Ortiz estava com algumas dificuldades de marcar o Vitor Roque, o que é natural, até porque o Vitor Roque é um jogador muito rápido e claramente estava jogando em cima do Léo Ortiz, e o Léo Ortiz claramente estava com mais dificuldade. Mas, por exemplo, no lance em que ele sofre... ele não sofre a falta, mas no lance que ele se lesiona, ele faz um corte espetacular. Eu espero de verdade que a lesão do Léo Ortiz não seja uma lesão séria, e eu espero que ele possa estar bem fisicamente o mais rápido possível. Mas assim, eu achei uma atuação mediana do zagueiro do Flamengo. Léo Pereira. Bom, eu gostei muito da atuação do Léo Pereira. Achei que ele foi muito bem na marcação, foi bem nos duelos aéreos. O Flamengo teve dificuldade na saída de bola, mas eu não achei que o Léo Pereira, por exemplo, foi mal na saída de bola. Não achei mesmo, achei que ele foi bem, acertou bons passes, especialmente ali ao lado do Alexandre. Eu acho que foram, para mim, dois dos principais jogadores do Flamengo ali na partida. Gostei muito da atuação do Léo Pereira, então para mim não foi bem. Eu também gostei bastante da atuação do Léo Pereira. Se a gente tem alguns pontos a destacar, por exemplo, do sistema defensivo do lado direito do Flamengo, como o Emerson Royal e o Léo Ortiz, do outro lado, para mim, o Léo Pereira foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Eu acho que o Léo Pereira foi muito seguro com a bola nos pés, como geralmente ele é.
um jogador muito importante no Flamengo, por exemplo, na bola parada, um jogador que se posicionou muito bem. E, assim, quando você enfrenta, por exemplo, um Flaco Lopes, que é um jogador muito bom no jogo aéreo, na minha opinião, o Léo Pereira foi muito bem, conseguiu evitar que o Flaco Lopes conseguisse ganhar duelos, conseguisse ficar com a segunda bola. Eu gostei de verdade da atuação do Léo Pereira e ele tá na minha lista do foi bem. Alexandre. Bom, para mim o Alexandre foi um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. O Alexandre fez uma partidaça defensivamente, assim como o Léo Pereira foi muito bem na saída de bola. Achei ali que o lado esquerdo do Flamengo conseguiu encontrar bons passes para o Flamengo tentar sair jogando ali naquela marcação pressão do Palmeiras. Achei uma grande partida do Alexandre defensivamente, então para mim tá no foi bem. Bom, Alexandre é peça fundamental desse sistema defensivo do Flamengo. Foi muito importante, principalmente em lançamentos onde o time do Palmeiras tentou em alguns momentos nas costas dele e ele conseguia fazer o corte. Mais uma vez, muito seguro defensivamente. Nessa partida, eu não achei que ele subiu tanto assim, até porque era um jogo onde ele tinha pela frente jogadores, por exemplo, bem mais velozes do que ele. Então era natural que ele fizesse muito mais a saída de bola do time do Flamengo. Inclusive, ele encontrou alguns passes realmente fantásticos, tirando o Flamengo de uma pressão que o Palmeiras, obviamente, colocou o Flamengo em algumas situações. Eu gostei muito da atuação do Alexandre e, assim, virou algo normal, porque o Alexandre é um jogador fundamental nesse sistema defensivo do Flamengo, peça-chave, e, bom, é o momento, com certeza, depois dessa partida, talvez no jogo contra a equipe do Fortaleza, provavelmente o Alexandre deve ser poupado ou alguma coisa assim, até porque o Flamengo terá confronto contra o Racing. Então o Alexandre está na lista do foi bem. Eric Pulgar. Não gostei tanto assim do início do jogo do Eric Pulgar. Ele recebeu um cartão amarelo desnecessário, perdeu a posse da bola perto ali da área e o Palmeiras quase fez o gol, tanto que eu acho que é o lance até que o Léo Ortiz acaba sofrendo a questão da lesão. Então, assim, eu não gostei muito do início do jogo do Eric Pulgar, mas com o passar do tempo ele foi melhorando, foi encontrando bons passos pelo meio, ajudou demais ali a marcação do Flamengo. Acho que foi uma partida ok do Eric Pulgar, então pra mim tá na atuação mediana. Eu também acho que o Eric Pulgar tá na atuação mediana. Eu acho que o início de jogo do Eric Pulgar foi um pouco complicado. O Palmeiras estava marcando o Flamengo na saída de bola e, obviamente, por ele ser um dos volantes, ele precisava ser um pouco mais ágil. Eu acho que em alguns momentos ele estava demorando um pouco com a bola nos pés. Tanto que ele comete um erro e o Flamengo quase toma o gol. Ali foi o Léo Ortiz que salvou. E aí eu acho que o Léo Ortiz acaba se lesionando. Mas eu acho que no decorrer da partida, quando o time do Palmeiras diminui um pouco mais o ritmo, recua um pouco mais, aí obviamente facilita um pouco mais para o Eric Pulgar, porque ele tem mais campo, menos jogadores à frente dele na hora de sair jogando. Acho que ali sim, a partir dos 30 minutos mais ou menos, acho que o Eric Pulgar melhora no jogo. E sim, o cartão amarelo dele no início do jogo foi muito bobo e precisa ser evitado, principalmente no jogo desse tamanho, onde a gente sabe que é um jogo difícil, complicado, e em alguns momentos você tem que fazer falta. Então o Eric Pulgar tomou um cartão muito bobo no início do jogo e eu diria até que por isso explica um pouco porque ele saiu ali na metade do segundo tempo. Então o Eric Pulgar tá na atuação mediana. Jorginho. O Jorginho competiu demais, recuperou a posse da bola algumas vezes ali no meio de campo, mas também acho que o Jorginho em alguns momentos teve dificuldade na marcação. Jogadores do Palmeiras ali no meio de campo com boa movimentação. O Jorginho teve momentos ali que teve dificuldade, fez falta, em alguns momentos foi driblado. Achei a atuação do Jorginho mediana. Assim, eu acho que, no geral, eu gostei da atuação do Jorginho. Acho que ele poderia ter marcado um pouco melhor em algumas situações, sim. Mas aí também a gente tem que lembrar que o Jorginho não é um jogador tão físico. O Jorginho já não é um jogador tão jovem, não tem tanta velocidade. Muitas das vezes, para o Jorginho se destacar defensivamente, ele tem que se antecipar e evitar que a bola chegue no pé dos jogadores do Palmeiras. E como o Palmeiras tinha muito meias em campo, eu acho que ficou um pouco mais difícil para marcar no meio de campo. Acho que principalmente no início do jogo, o Flamengo teve mais dificuldade para marcar. Acho que no decorrer do segundo tempo, o time do Flamengo recua um pouco mais e aí a marcação, eu diria que fica mais encaixada. O Jorginho, cara, o que o Jorginho correu, que o Jorginho duelou durante o jogo todo foi realmente fantástico. Isso prova como, apesar de já ter jogado por seleção italiana, por ser campeão de Champions League e Eurocopa, o Jorginho, com certeza, claramente a gente vê que tá vivendo muito esse momento com a camisa do Flamengo, e ele, pra mim, foi um jogador muito importante no meio de campo do Flamengo, além, obviamente, da sua qualidade na troca de passes. Pra mim, o Jorginho tá na lista do foi bem. Então, o Jorginho então vai pra lista do foi bem. Maiara concordou aqui comigo, então vou colocar o Jorginho na lista do foi bem. Samuelino. Bom, mais uma partida abaixo do Samuelino. O Samuelino errando passes fáceis ali no meio de campo. É mais uma atuação que não foi boa do Samuelino. Foi substituído no começo do segundo tempo.
Pra mim tá, não foi mal. Assim, tem uma jogada no início do jogo, depois que o Flamengo faz 1-0, que eu achei que o Samuel Lino poderia, por exemplo, se ele consegue finalizar ali em direção ao gol, a finalização foi bloqueada, tá? Se ele consegue finalizar em direção ao gol e o goleiro faz uma defesa, eu acho que até mesmo o jogador poderia ganhar uma confiança maior, mas a bola é bloqueada e aí não acontece nada de muito relevante nesse lance. Mas assim, Samuel Lino foi um jogador que voltou bastante, cobriu bastante aquele lado ali do Alexandre. Eu acho que ele ajudou bastante o Léo Pereira e o Alexandre na cobertura da marcação, principalmente quando o Kelvin subia. Acho que foi importante o Samuel Lino na parte defensiva, mas infelizmente com a posse da bola, mais uma vez eu achei o Samuel Lino muito abaixo, principalmente se a gente for comparar outros jogadores do Flamengo que são jogadores mais ofensivos. Acho que o Samuel Lino ainda precisa entregar muito mais do que ele está entregando. Estou um pouco decepcionado com mais um desempenho ruim do Samuel Lino. Então, assim, eu acho que é a hora do Felipe Luiz repensar um pouco a titularidade dele, porque é importante até mesmo para o jogador ter um pouco de tempo para poder recuperar a confiança. Infelizmente, ele não está conseguindo corresponder dentro de campo. Então, ele está na minha lista do foi mal. Luiz Araújo. Não gostei da atuação do Luiz Araújo. No primeiro tempo eu achei que ele estava mal na marcação e mal também quando tinha a posse da bola aos pés. No segundo tempo até acho que ele melhorou um pouco ali na marcação, ajudando o Flamengo ali a marcar ali pelo lado direito de defesa. Só que com a posse da bola, Luiz Araújo errando muito. Depois que o Arrascaeta saiu, o Luiz Araújo era o jogador que estava tentando esses passes longos, tentando esse passe para o Pedro, para os atacantes dos lados de campo. Acho que o Luiz Araújo errou demais. Não foi uma boa partida do Luiz Araújo, então pra mim não foi mal. Assim, diferentemente do Samuel Lino, eu nem achei que o Luiz Araújo foi tão bem defensivamente como o Samuel Lino. Acho que o Luiz Araújo defensivamente, em alguns momentos, ele não conseguia fazer a cobertura certa e em alguns momentos cometia falta boba. Acho que o Luiz Araújo é um jogador que precisa ter um pouco mais de calma quando ele volta para ajudar o Emerson ou até mesmo o Varela na hora de defender. Precisa ter um pouco mais de tranquilidade, porque se você comete muita falta, obviamente a bola vai ficar o tempo todo na sua área. Acho que o Luiz Araújo defensivamente não foi bem, mas aí ofensivamente, que é o ponto principal dele, que ele é um atacante, também não gostei da atuação do Luiz Araújo. Acho que o Luiz Araújo precisava entregar um pouco mais, principalmente ali a gente vendo um Arrascaeta, um Pedro voando, o Luiz Araújo parecia um pouco apagado do jogo, não estava envolvendo-se tanto nas principais jogadas de ataque do Flamengo. Acho que a atuação do Luiz Araújo é bem decepcionante. Esperava um pouco mais do Luiz Araújo nesse duelo contra o time do Palmeiras e ele está na lista do foi mal. De Arrascaeta. Partidaça do De Arrascaeta, ele só não tá no craque do jogo porque o craque do jogo é o Pedro, mas partidaça do Arrascaeta, fez o gol, deu uma assistência, quando teve a posse da bola, muito participativo e participando bem, é bom destacar. Foi muito inteligente no primeiro gol do Flamengo, viu ali que o Pedro fez o giro, deu um bom passe e ele ali se movimentou bem, chegou à frente do defensor do Palmeiras e fez o gol, um belo gol, saiu na cara do gol. E não é qualquer jogador que fica mano a mano com o goleiro e faz o gol. Tem atacante que vai e faz o gol, tem atacante que vai e perde gol, mesma questão de meio campista, tem meio campista que faz gol e tem meio campista que perde gol. Sendo decisivo, um gol, uma assistência. Para mim saiu muito cedo no segundo tempo, antes dos 15 minutos estava sendo substituído. Acho que deveria ter ficado, até porque estava jogando muito bem. Ele e o Pedro estavam formando uma ótima dupla de ataque. O Arrascaeta buscava o Pedro buscava o Arrascaeta. A vitória do Flamengo passa muito pela grande atuação do Pedro e do Arrascaeta. Partidaça do De Arrascaeta. Não foi bem, mas não é porque não dá para botar dois no craque do jogo. Bom, o Arrascaeta faz um grande campeonato brasileiro, é bom se destacar isso, mas eu acho que a atuação do Arrascaeta hoje está entre as melhores dele nessa competição. Acho que ele foi decisivo para que o Flamengo conquistasse os 3 pontos contra o time do Palmeiras. Além de marcar um gol e dar uma assistência, acho que o Arrascaeta participou muito do jogo e eu concordo com a Mayara. Acho que saiu muito cedo. O Arrascaeta estava claramente ganhando praticamente todos os duelos contra o sistema defensivo do Palmeiras e era de longe um dos principais jogadores do Flamengo em campo ao lado do Pedro. Não concordo que o Arrascaeta deveria ter saído tão cedo. Acho que o Arrascaeta poderia ter ficado bem mais tempo dentro de campo. E assim, o Arrascaeta foi fundamental. A vitória passa muito pelo desempenho dele, pela inteligência, pela qualidade, pela calma, por exemplo, de chegar frente a frente com o goleiro e conseguir marcar o gol, de ser muito inteligente no passe para o Pedro. Acho que o Arrascaeta fez com certeza uma das suas principais atuações neste Campeonato Brasileiro, como a Mayara mesmo citou. Ele vai para a lista do foi bem, porque o craque do jogo é o próximo que a gente vai citar aqui, Pedro. Craque do jogo. Que atuação do Pedro. Olha, dá para dizer que é uma das melhores atuações do Pedro com a camisa do Flamengo, né?
Pedro jogou demais, marcou o gol, deu assistência, sofreu o pênalti. No primeiro gol do Flamengo, o Pedro consegue dominar a bola, faz do pivô, faz um giro para cima da marcação e dá um passe belíssimo pro De Arrascaeta. E aí depois o Arrascaeta faz o gol. Tem o lance do pênalti que ele, obviamente, ele tá na disputa com o zagueiro do Palmeiras, ele se movimenta, sai da marcação, sofre o pênalti. E ainda tem, no final do primeiro tempo, ele marcando o seu gol. Assim, pensou na cara do gol e com uma tranquilidade impressionante, fez mais um gol pro Flamengo, o terceiro gol do Flamengo na partida. O Pedro muito bem fazendo pivô, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E olha que no segundo tempo foi um jogo mais difícil para ele, porque ele ficou mais isolado comparado ao primeiro tempo. Mas assim, o Pedro jogou demais, atuação brilhante, craque do jogo, sem dúvida nenhuma. Bom, para mim eu considero essa uma das 3 melhores atuações do Pedro nesta temporada, ao lado de Flamengo e Corinthians, onde o Pedro foi decisivo. Eu lembro que ele marcou, acho que 2 ou 3 gols. E outra partida que eu gostei muito do Pedro foi a do primeiro jogo primeira partida do segundo turno Internacional e Flamengo, que o Pedro também jogou muito no Campeonato Brasileiro. Eu considero essa uma das 3 melhores. Não vou aqui falar qual foi a melhor, mas eu considero essa uma das 3 melhores. Acho que o Pedro fez uma partidaça e com certeza o craque da partida foi ele. Ele marca um gol, ele dá uma assistência, ele sofre um pênalti e não é só isso. O Pedro foi fundamental para que o jogo do Flamengo andasse em campo. O Pedro era o jogador que conseguia segurar a bola, que conseguia dar em algumas situações um pouco mais de calma para o sistema defensivo do Flamengo sair jogando. Era o jogador que conseguia girar, era o jogador que incomodava o sistema defensivo do Palmeiras. O Palmeiras claramente estava com muitas dificuldades de marcar o Pedro, independentemente de qual fosse o zagueiro, Gustavo Gomes ou Bruno Fux. Os dois estavam com muitas dificuldades de marcar o Pedro. Assim, o Pedro foi fundamental. O resultado final passa muito pelo desempenho do Pedro e do De Arrascaeta, como a Mayara mesmo citou. Assim, o Arrascaeta fez uma partidaça, mas eu acho que é impossível não dizer que o Pedro foi o craque da partida. Então, o Pedro é o craque da partida entre Flamengo e Palmeiras. Agora vamos para a lista dos jogadores que entraram em campo. Bom citar o Bruno Henrique, foi o último a entrar, então ele não será avaliado aqui, já que ele teve pouquíssimos minutos em campo. Então vamos avaliar os outros 4 jogadores que entraram em campo, começando com o Danilo. Danilo entrou ali ainda no primeiro tempo e para mim fez um bom jogo mesmo. Danilo ali foi bem na marcação ali contra o Vitor Roque. O atacante do Palmeiras tem velocidade e o Danilo também tem. Conseguiu ali ganhar disputas, conseguiu ganhar duelos. Conseguiu, inclusive, fazer uma boa saída de bola ali pelo lado direito do sistema defensivo do Flamengo. Achei uma partidaça do Danilo. Depois do jogo que ele tinha sido expulso contra o Bahia, hoje volta a jogar pelo Flamengo e fez uma grande partida, num grande jogo contra o Palmeiras. Então, para mim, o Danilo não foi bem. Bom, eu tô muito feliz com o desempenho do Danilo, porque a última partida dele, que foi contra o time do Bahia, foi muito negativa, ele ter sido expulso daquela forma. Eu fico feliz que ele tenha feito uma partidaça contra o time do Palmeiras. Eu diria que ele até melhorou o lado direito do sistema defensivo do Flamengo. Acho que por ele ter um pouco mais de velocidade em relação ao Léo Ortiz contra o Vitor Roque fez diferença. Acho que o Danilo fez uma belíssima partida, foi fundamental, principalmente ali nas bolas alçadas dentro da área, que faz muita diferença. O Danilo começou a carreira como lateral, depois, obviamente, seguiu como lateral, mas no final dessa reta final de carreira dele, ele passou a jogar mais como zagueiro. É um jogador muito bom também no jogo aéreo. Acho que o Danilo foi muito importante nesse duelo contra o time do Palmeiras. E assim, ele tá com certeza na minha lista do foi bem. Carrascal. Bom, Carrascal ao lado do Danilo, na minha opinião, foram os 2 jogadores do Flamengo que entraram no decorrer da partida e foram os 2 melhores. Carrascal muito bem. Ele conseguiu, em vários lances, passar pela marcação, pela qualidade individual dele. Assim também foi muito importante defensivamente, ajudando o Flamengo ali na parte defensiva. O Carrascal ali no lance ganha o duelo aéreo com o Gustavo Gomes. Antes que o zagueiro do Palmeiras pudesse fazer o gol, ele tira a bola ali. Foi muito bem. É verdade que ele perdeu um gol impressionante, um gol assim feito, inacreditável, o gol que o Carrascal perdeu. Era para ter feito esse gol, mas mesmo assim, mais uma boa partida do Carrascal. O Carrascal que tem jogado muito bem, tanto quando começa de titular, quando vem do banco de reserva, muito bem o Carrascal, então para mim não foi bem. Bom, achei que o Carrascal entrou com certeza no ritmo da partida, ele foi muito bem com a bola nos pés, ele faz uma jogada simplesmente espetacular, que resultou-se em uma falta muito perigosa para o time do Flamengo. É uma pena ali que ele tenha sofrido a falta, porque senão ele poderia ter finalizado. Ele entrou se movimentando muito bem, só que dessa vez atuando pelo lado esquerdo. Concordo com a Mayara, ele perde um gol inaceitável. Não tem como um jogador ofensivo, um atacante /meia,
perder a oportunidade que o Carrascal perdeu. Não dá para perder uma oportunidade dessa, principalmente num jogo desse tamanho, onde qualquer lance pode se resultar-se num gol, qualquer lance pode se resultar-se em um gol do adversário. Então, assim, acho que o Carrascal deveria ter feito esse gol, assim como ele perde um gol também inacreditável contra o Corinthians, precisa melhorar um pouco mais a finalização. E, bom, defensivamente eu concordo, o lance que ele tira da cabeça do Gustavo Gomes é fundamental, porque esse lance ali é aos 41, 42 do segundo tempo, e ali aquele lance poderia, por exemplo, ter se resultado em o Palmeiras fazer gol e o Flamengo ser pressionado nos últimos praticamente 10 minutos de jogo. Então, sim, eu acho que foi fundamental, por exemplo, o Carrascal ter voltado para defender. Eu elogiei muito o Samuelino na parte defensiva. Acho que o Carrascal também entrou e ajudou ali pelo lado esquerdo na marcação, fundamental nesse lance. Para mim, o Carrascal está na lista do foi bem. Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata entrou ali jogando de meio atacante na posição do De Arrascaeta, e para mim o Gonzalo Plata entrou mal no jogo. Não conseguiu fazer muita coisa no campo de ataque, tentou até ajudar o time defensivamente. Acho que melhorou ali no finalzinho, ali na reta final do jogo, achei que ele melhorou, mas não gostei da atuação do Gonzalo Plata, então para mim não foi mal. Eu também não gostei da atuação do Gonzalo Plata. Ele entra no lugar do De Arrascaeta, jogando ali como um segundo atacante, camisa 10. Acho que ele não conseguiu corresponder. Acho que nem defensivamente nem ofensivamente ele fez nada de especial. Defensivamente eu acho que ele poderia estar posicionado um pouco melhor em certas situações na saída de bola do Palmeiras. Com a bola nos pés, acho que foi pior ainda, porque ele não conseguiu, por exemplo, dar sequência nas jogadas. Não conseguiu ajudar o Flamengo a criar nenhum tipo de oportunidade real que o Flamengo pudesse fazer. Se você for ver no segundo tempo, além da cobrança de falta do Luiz Araújo, que a falta é sofrida pelo Carrascal, as outras lances são do Emerson Royal. Então, assim, acho que o Gonzalo Plata decepcionou um pouco e ele também tá na minha lista do foi mal. Saúl. Bom, o Saúl entrou ali no segundo tempo. Eu achei que ele conseguiu recuperar a posse da bola em alguns momentos importantes ali no meio de campo, perto da área do Flamengo. Porém, também teve outros momentos que ele demorava a dar o passe, perdia a posse da bola, o Palmeiras pressionava ali na marcação. E eu acho que, por exemplo, no gol do Palmeiras, o segundo gol do Palmeiras, eu achei que o Saúl devia estar mais atento para chegar antes do zagueiro do Palmeiras e tirar a bola ali de dentro da área após a defesa do Rossi. Achei a atuação do Saúl mediana. Assim, se a gente for ver, o Saúl treinou muito pouco, né? E aí foi pro jogo, acho que ele tava um pouco sem ritmo, na minha opinião. Acho que claramente ele tava sentindo um pouco de falta de ritmo. Acho que ele tava um pouco mais lento do que o habitual, até porque ele não treinou tanto tempo assim. Acho que se não fosse um Flamengo e Palmeiras, eu diria que acho bem difícil que ele fosse relacionado pro jogo. Mas como o Flamengo precisava, sim, ter mais jogadores de meio de campo no banco de reserva, eu acho que ele foi literalmente para tentar jogar só alguns minutos. Acho que no geral ele não comprometeu, mas também não acho que foi tão bem assim. Por exemplo, tem um lance que ele sai jogando assim, nossa, ele demora um ano para tocar a bola, fica com a posse da bola e perde a posse da bola novamente. Acho que claramente o Saúl sentiu nessa partida contra o Palmeiras a falta de ritmo, já que ele não jogava tinha algumas semanas. Então ele vai na lista do Atuação mediana. Atuação mediana para Saúl. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.